Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Bom, esse primeiro vídeo aqui, ele tem como objetivo introduzir as pessoas aí que assistirem esse vídeo em Python. Python, para quem não sabe, vou dar uma introdução básica aqui, o que é Python. Python é uma linguagem de programação, tá? E linguagens de programação, ela tem como objetivos automatizar processos, interconectar algumas coisas e resolver alguns problemas, tá? É vasto o poder que você pode atingir com linguagens de programação, tá? Existem várias linguagens de programação, e eu vou explicar também por que Python, tá? Eu poderia escolher outras aqui, vou dar até alguns exemplos de outras linguagens de programações, até famosas no mercado, tá? Tem Java, PHP, C, C++, Ruby, Perl, Elixir, enfim. A gente tem um monte aí. Python está entre uma das mais usadas, tá? Se você olhar algumas listas na internet aí de usos de linguagem de programação, você ainda vai ver ali bastante PHP, você vai ver Java, você vai ver também JavaScript, principalmente Node, e outras linguagens também vão estar ali em cima, tá? Algumas nem tanto, algumas mais antigas, assim, como COBOL, etc., são bem mais específicas, então elas não têm um grande público hoje, tá? Então eu tô falando aqui de popularidade. E uma outra questão, tá? Além do Python ser uma linguagem muito popular hoje em dia, Python é uma linguagem que eu considero com o nível de dificuldade, né, para você aprender Python é menor que várias outras linguagens, eu acho que tem disso também. Se você escolhe, por exemplo, C para começar a programar, para quem não sabe, eu comecei a programar em C, então eu acho que C realmente é uma curva de aprendizado muito maior do que Python. E tem aqui a diferença de que Python, ele tem uma vantagem grande também, tá? Que algumas linguagens modernas também vão ter, que é o Python realmente tem muita coisa pronta, tá? Muita função pronta. Não só você vai achar muito material na internet e com isso te ajuda bastante, apesar de ter o lado negativo de que às vezes você vai achar coisas na internet que não são bem verdades ou que não vão para o melhor caminho, mas, por outro lado, você vai ter muita coisa legal para encontrar e você também vai ter bastante biblioteca feitas, tá? Pela própria comunidade, bibliotecas oficiais, então muita coisa já vai estar, vamos dizer assim, digamos que quase 100% resolvida. Então você vai conseguir a partir dali adaptar para o seu caso, para o seu problema, para a sua solução. Então o primeiro passo aqui é baixar o Python. Ou seja, você precisa instalar o Python no seu computador para rodar programas feitos em Python, tá? É como se o Python, ele, na verdade, ele é um software por trás, ele é um interpretador que vai ler seu código e vai transformar, vai executar aquilo, entendeu? Então você precisa do Python instalado. E se você for ver aqui na pasta de download do Python, você consegue ter as versões tanto de Linux, de Windows e também de, de, de Macintosh, tá? A do Windows está aqui na minha frente aqui, ó, Download Python, a versão do Python. Pode baixar sempre a última aqui, ó, Latest Version é a última versão do Python. Você vê que aqui embaixo tem opções diferentes aqui também. Se você está no Linux, está no Ubuntu, vou te dar uma dica boa também. Eu vou abrir o Notepad aqui com um comando para aqueles que estiverem no Ubuntu. Você digita isso aqui, ó, na linha de comando e ele vai instalar o Python para você, tá? Então, para quem está no Linux aqui, isso aqui instala o Python para você. Mas eu imagino que quem está no Linux já está um pouco mais avançado, consegue instalar o Python pela linha de comando numa boa. Mas no Windows, tá? Você instala só baixando aqui. E eu não vou executar aqui a instalação, tá? Porque eu já tenho o Python instalado. Mas é muito simples, é next, next, finish. E eu vou mostrar depois o Python em execução. Uma outra coisa legal de ter, você tem dois links aqui abertos, eu vou mostrar esse outro link aqui.
Esse outro link se chama Visual Studio Code. Se você jogar no Google Visual Code, você vai cair aqui, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele é da Microsoft. É aqui, exatamente. Ele é da Microsoft, tá? Então, pode confiar que é um software ok, é um software sem risco nenhum para o seu computador. Assim como o Python, tá? Eu estou no site oficial do Python aqui. Para quem estiver caindo de paraquedas e quiser aprender e etc. Ambos são softwares seguros. E aqui você também tem a opção, tá? De Linux, Mac e Windows. Imagino que bastante gente vai estar caindo aqui no Windows, então é só baixar e é bem padrão, Next, Next, Finish. Agora, o que é o Visual Code? Assim como eu expliquei o Python, vou explicar o Visual Code. O Visual Studio Code, ou só Visual Code, VS Code também, o pessoal fala bastante, é o que a gente chama de uma ideia de programação. Ou seja, é uma área que você vai estar desenvolvendo seus códigos ali e ele vai ter uma série de ferramentas de apoio e ferramentas de integração. Então, você vai conseguir rodar seus Pythons de dentro desse cara daqui, você consegue rodar outros códigos ali dentro também. Ele tem uma série de plugins, então ele tem uma busca avançada. Com o tempo eu posso mostrar bem como usar esse cara assim num potencial mais elevado, porque ele pode ser só um editor de texto na sua mão, ou seja, você só editar os códigos lá que você quer fazer e acabou. Mas ele pode fazer muito mais que isso, né? Então, cabe a você, assim, ir estudando e aprendendo e executando o potencial desse software. Então, é basicamente, baixa esse cara, Next, Next, Finish. Instalação bem simples também. Agora, uma outra alternativa que algumas pessoas usam, tá? Eu não utilizo, é o PyCharm. E aqui, ó, como você pode ver, ó, IDE de Python para desenvolvedores profissionais. Então, assim, o PyCharm também é uma IDE de desenvolvimento em Python. Ela é focada em Python. Já o VS Code é mais genérico. Ele pode ser utilizado aí para quais linguagens você quiser, assim, aos montes. Mas tem essa outra opção aqui. Eu não vou mostrar ela, tá? Eu só estou dando como opção aí para quem quiser baixar. Eu conheço gente que usa e gosta, então tá aí uma alternativa legal. E também é um software seguro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas eu vou focar nesses dois aqui, que são os que eu estou usando. O Visual Code e, obviamente, o Python, que é o que a gente precisa. Bom, esse aqui é o Visual Code, essa aqui é a cara dele. Eu acabei de abrir ele aqui. Talvez o seu Visual Code não tenha a mesma interface que a minha, não esteja idêntico ao meu, e aí vale colocar que você consegue customizar ele, tá? Customizar a cor de fundo, customizar uma série de coisas. Então, o meu tá desse jeito, isso aqui é organizado. E eu vou mostrar o básico aqui de como é que você opera ele, só para a gente já chegar e desenvolver nosso Python. Essa etapa aqui eu estou assumindo que você já instalou tanto o Visual Code quanto o Python, mas eu vou mostrar uma etapa no meio aqui para você validar que seu Python está instalado direitinho, tá? Então aqui, de cara, o que que você vai fazer aqui? Você pode de cara sair criando novos arquivos aqui e ele vai criar exatamente em qual diretório, eu não lembro agora, mas eu vou te dizer um jeito legal de você trabalhar, que é com pastas, tá? Pastas por projetos, ou seja, esse exemplo que você for executar é legal você abrir em pastas. Tá, o meu Visual Code aqui, ó, ele está em inglês, mas se você for traduzir aqui seria novo arquivo e aqui seria abrir pasta. Então, ao abrir pasta aqui, ó, eu já estou num local aqui. Eu vou abrir exatamente o que eu estou aqui, tá? E ele vai abrir aqui a pasta. No seu caso, não vai ter esses dois arquivos aqui, eu já criei, que são os arquivos de exemplo que eu vou executar. E aí você viria aqui, ó, clica com o botão direito do mouse e dá New File. Se você tiver em português, vai ser um novo arquivo. E aí vale uma coisa interessante. Vou editar qualquer arquivo aqui, ó, pode ser exemplo. Só que você tem que botar, ó, ponto .py no final. Quando você bota ponto .py no final, você quer dizer que aquele arquivo é da extensão do Python, tá? As linguagens de programação em geral, elas têm extensão nos seus arquivos assim que identifica o que ela é. O próprio editor de texto, como o Visual Code, outros, o Notepad++, antigamente o Visual Studio, etc., você conseguia. Tinha um Eclipse também para Java e tal. Mas você consegue, pela extensão, ele próprio já identifica que aquilo é um código Python e ele vai tratar isso de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui. Esse exemplo.py, então, aqui é um arquivo Python. Vou dar um exemplo, se fosse uma outra linguagem, por exemplo, C, seria exemplo.c. Então, você tem essas coisas, assim, quando é JavaScript é .js, é, Ruby, se eu não me engano, é .rb. Então, cada linguagem de programação você vai ter uma extensão diferente, tá?
Assim como a imagem tem JPG, PNG, você aqui vai ter .py, que é arquivos Python, tá? Então, vou apagar aquele exemplo ali, eu já tenho criado aqui. E quando você cria aqui, tá? Só para você saber, ele está automaticamente criando esse arquivo naquela pasta lá que a gente selecionou. Então, recomendo que você não fique fazendo tudo lá por fora, pelas pastas, faz por aqui, porque ele faz para você de forma correta e você não tem problema e não tem que ficar também trocando de janela, tá? Agora, vamos entrar aqui nos arquivos Python em si. Então, aqui, quando você seleciona um arquivo aqui, se você seleciona o outro, tá vendo que ele fica mudando de um para o outro. E ele tem essas abas aqui, ou seja, você pode abrir vários arquivos. Como é que você faz? Ou você clica duas vezes aqui, e aí você, quando abrir o outro, ele vai para uma nova aba, ou seja, dois cliques ele fixa o arquivo. Ou você clica uma única vez e clica no arquivo e dá Ctrl S, que é como se fosse salvar o arquivo, né? Então ele nessa hora está fixando o teu arquivo. Ele salva e fixa. Mas nesse caso ele não tem que salvar porque o arquivo não foi modificado. Mas é só para que você, ó, Ctrl S de novo, você fixar seu arquivo aqui. Isso é uma maneira só de você trabalhar melhor e deixar os arquivos aqui e não ficar trocando entre eles. Uma questão aqui que você pode ver já aqui já é o código Python e eu vou abrir aqui em cima, ó, aqui você tem a opção terminal, tá? Então eu vou abrir aqui New Terminal, se você tiver em português vai ser novo terminal. Eu gosto de usar tudo em inglês, tá? Eu acho que em inglês eu vou dar uma dica aqui que é porque você encontra muito mais material em inglês e a documentação, às vezes, oficiais de algumas ferramentas não vai ter uma tradução boa ou nem vai ter tradução, tá? Então, quando não for alguma coisa não tão famosa, você talvez não encontre em outro idioma. Então, recomendo que você, se conseguir aí, use inglês. Senão eu vou tentar sempre ajudar a traduzir aqui. Tanto que o código aqui eu estou colocando aqui algumas coisas em português. Bom, cara, esse introdutório aqui é bem básico de Python. É o básico do básico de toda a linguagem de programação, que é para quem realmente está começando mesmo fazer seu primeiro programa, que é exibir uma mensagem na tela, né? Você colocar alguma coisa aqui e sair na tela. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um comando, tá? Essa primeira linha de código aqui é um comando e você observa que códigos são sequenciados. Então, aqui vou continuar esse meu exemplo para mostrar que, olha só o que acontece. Ele cria uma linha nova aqui do lado, ele está numerando para mim. Quem está numerando é o Visual Code, porque no fundo, isso é só um arquivo texto, sabe? Só que aqui você vê que cada vez que eu pulo uma linha com Enter aqui, ele vai numerando para mim e vai pulando linha no meu arquivo de texto. Então, imagina um documento Word, imagina um arquivo texto qualquer, você está só escrevendo, escrevendo, escrevendo. A questão é que como vai funcionar o Python ao ler seus códigos. Ele interpreta o que você está fazendo, então você tem que introduzir aqui um código válido, ou seja, comandos, frases e expressões que o Python entenda e que tenha sentido para ele. E você tem que entender que é sequenciado, ou seja, a forma com que ele vai interpretar, com que ele vai ler, que ele vai executar é sequenciada. Ele executa 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ou seja, tem uma ordem definida de como as coisas vão acontecer, tá? Então, voltando aqui, eu estou apagando as linhas. Eu vou deixar tudo aqui muito sucinto. Então, aqui a gente tem o primeiro comando, que é o print. A função print, tá? Isso é uma função e ela é bem básica e ela tem um objetivo bem claro, tá? Print é de imprimir, então você traduzindo aqui dá para inferir o que ela faz. E ela faz isso, ela imprime. Então ela imprime uma mensagem na tela, tá? Então ela vai imprimir uma mensagem aonde você executar. Eu vou executar aqui embaixo, tá vendo? Nessa parte do terminal. Então aqui, quando eu executar meu programa, ele vai executar esse comando. Essa é uma função exclusiva do Python. E as funções print, tá? Todas as linguagens de programação devem ter funções print, todas que eu mexi tinham. E algumas são diferentes de outras, etc. Mas a finalidade é a mesma. Imprimir a mensagem na tela. Aqui eu já estou utilizando um outro comando, um outro conceitozinho chamado variáveis, tá? E aqui é uma coisa legal que a gente pode fazer, que é isso aqui, ó.
E aí eu vou explicar o que é essa linha 2 e o que é essa linha 3, tá? Bom, a linha 2 se chama declaração de variáveis. Você repara que aqui em cima, tá? Se você só usar o print e colocar entre aspas simples aqui, você vai printar essa mensagem que está aqui dentro. É assim que funciona. Isso aqui é um texto. Quando você coloca entre aspas simples, você está dizendo texto. Então, quer dizer, vou imprimir um texto. E esse é o texto que ele vai imprimir. Aqui embaixo, tá? Agora eu vou pular mais uma linha só para a gente entender que são coisas diferentes. Essa é a função print, aqui é a declaração de uma variável. Como que declara variável em Python e o que é a variável? Variável é uma forma de você armazenar valores, tá? Então, você entende que quando você usa isso aqui, print hello world, isso aqui se perdeu, tá? Isso aqui foi jogado para a tela, foi uma mensagem, mas se você quiser reaproveitar isso em algum outro ponto, né, você não tem esse valor. Então, variável é uma forma de você manter valores. A grosso modo dizendo, é uma forma de você manter valores na memória do computador. Então, cada vez que você declara uma variável, uma área de memória do computador fica encarregada de ter o valor daquela variável. Então, a gente pode fazer coisas assim. Ó. Eu declarei uma variável aqui, que é bem simples no Python. Está dizendo aqui em cima mesmo, ó, variable, com o mouse em cima, você está vendo ali, que traduzindo é variável, tá? Então, ele está armazenando esse meu valor aqui, mensagem hello world. Embaixo, eu posso declarar outra variável. Então, vamos lá, vamos declarar uma variável com outro nome. Mensagem e 2 no final. Igual, e aí eu vou colocar aqui, ó, mensagem 2. O que acontece aqui? O que eu estou dizendo? Eu declarei uma nova variável chamada mensagem 2 e eu estou dizendo que ela vale isso daqui. Então, repara que quando eu faço isso, esse cara daqui, chamado mensagem, vai ter esse valor daqui. E esse cara vai ter esse valor daqui. Eu posso usar esse cara para outras coisas e para o que eu quiser. É uma variável declarada e ele pode mudar valores, pode receber novos valores, pode virar outra coisa, pode ser utilizada por funções como a de imprimir na tela e por aí vai. E eu não preciso sempre declarar novas variáveis. E como funciona a distinção de uma variável para outra? O nome. Então, isso é uma variável e essa é outra. Se o nome for diferente, é uma variável diferente. E isso aqui, por exemplo, já torna a variável diferente. Ou seja, uma única letra vai tornar a variável diferente. Tá? Agora, assim, tá? Olha isso aqui. Agora elas são idênticas, tá? Se você clica duas vezes aqui, o Visual Code ele sublinha para você o que tem de nome igual. Isso, inclusive, é útil para você encontrar variáveis pelo código, tá? Tipo, aonde uma variável está sendo utilizada. Bom, aqui você está vendo que ele sublinhou os dois, inclusive, para mim. São a mesma variável, exatamente a mesma. Então, o que acontece? Aqui em cima, na linha 3, ele definiu uma variável, efetivamente pegou esse cara, alocou uma área de memória no computador, tá? O Python faz isso para você, e atribuiu esse valor aqui. Ou seja, o valor que está dentro de mensagem é justamente essa mensagem aqui. Então, encara da seguinte forma. Encara como se esse cara daqui fosse um mensageiro. Vou tentar um exemplo aqui agora que me veio na cabeça. Eu posso declarar aqui, ó, uma mensagem. Então, eu tenho uma mensagem para o mensageiro. Então, essa mensagem contém texto. E aqui está o texto da mensagem. Então, isso aqui poderia ser isso aqui, ó, uma carta. Então, eu declarei uma variável chamada carta e dentro dessa carta tem essa mensagem. Agora, imagina que essa carta, a mesma carta, ela pode conter uma outra mensagem. Imagina que essa carta aqui é alterada por alguém. Você escreve uma carta, entrega na mão de uma pessoa, ela pega a carta, tá? Ela apaga a sua mensagem. Imagina que está escrito a lápis, ela apaga a sua mensagem com uma borracha e escreve isso aqui, ó. Nesse momento, a carta tem um novo valor. O valor antigo se perdeu, foi apagado com uma borracha e foi escrita uma nova mensagem. Então, é a mesma carta com uma nova mensagem. Então, isso são variáveis. Você pode alterar valores, você pode declarar variáveis novas e dentro dela você armazena o que lhe interessa. Podem ser mensagens, podem ser números, podem ser valores e aquela carta ela fica guardada até que ela seja destruída. Imagina, você entrega uma carta a alguém e aquela carta
fica com aquela pessoa e ela pode fazer uso. Aquela pessoa pode simplesmente uma hora abrir a carta e ler a mensagem, ela pode abrir a carta, escrever um texto na mensagem, ela pode escrever um texto, imagina, ela pega esse texto daqui de cima e acrescenta uma nova palavra. Pois olha, o texto agora, se você fosse ler a carta, você leria essa mensagem, mas agora a pessoa acrescentou uma nova palavra. Então, existem vários usos para variáveis aqui, entende? Eu vou voltar aqui com o nome mensagem. Vou tirar aqui essa outra linha. E agora, eu vou dizer o que vai acontecer aqui embaixo. Aqui embaixo, na função print, a gente viu na 1 que printa diretamente a mensagem Hello World. Agora aqui na linha 5, em vez de printar diretamente uma mensagem que eu escrevi, que poderia ser assim, olha só, a mensagem da carta aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Agora ele está me dando um erro, tá? Então quando fica em vermelho aqui em cima é erro, e quando está em amarelo também significa um aviso. Geralmente também é erro, tá? Aviso geralmente significa que vai ter algum comportamento inesperado. Se você colocar aqui, ó, entre pliques simples, aspas simples, já resolveu o erro, você vê que não está mais vermelho, eu vou salvar, Ctrl S. Então a bolinha ali em cima também sumiu, quer dizer que meu arquivo está salvo, ou seja, foi salvo no disco corretamente, o Windows salvou, está lá o arquivo, se você abrir na pasta e abrir o arquivo, ele vai estar lá salvo. E aqui tem a questão, ele vai printar essa mensagem aqui, que eu escrevi ela aqui entre aspas simples, lembra, aspas simples é um texto. Só que eu tenho a opção de não fazer isso. Eu tenho a opção de mandar uma variável aqui. E é como se, parafraseando o meu exemplo da carta, tá? Se isso aqui fosse uma carta, é como se a função print pegasse a carta, abrisse a carta e lesse a carta ou escrevesse em outro lugar, né? Print como é escrever, vamos botar que a carta é escrita em outro lugar, tá? Então, isso aqui é um programa básico em Python, que já faz o uso de variável e já faz o uso da função print. Agora você está se perguntando, tá, eu tenho um programa em Python, como é que eu executo um programa em Python? Então aqui, a gente voltar aqui esse passo, ó, novo terminal, ele vai abrir um terminal para você. O que é um terminal? Um terminal nada mais é do que o prompt de comando do Windows, o Linux também tem, que é o shell e tal. Enfim, terminais você tem vários. No Windows mesmo você tem o famoso CMD, ou prompt de comando, ou você tem o PowerShell que surgiu aí nos Windows mais modernos, eu acho que a partir do Windows 7. E lá você consegue executar comandos, então é isso. Só que aqui no Visual Code, quando você abre por aqui, ele também já abre na pasta que você se encontra. Então ele já abriu aqui, ó, você pode ver aqui, ó, D2.ET 01 Introdução a Python. Então ele já está aqui onde está meus arquivos, ó, meus arquivos aqui. Então ele já está executando o terminal ali onde eu estou. Eu não vou passar agora por comandos de terminal aqui, porque senão vai ficar muito complexo. Eu acho que são conhecimentos complementares, é necessário, mas eu acho que cabe no vídeo futuro falar sobre comandos de terminal, explicar um pouco mais sobre isso, sobre shell, entre outras coisas. Mas aqui eu vou ensinar a executar o Python. Então, para executar esse script Python nosso aqui, existem duas maneiras, tá? Eu vou botar aqui a mais fácil, que provavelmente é que vai funcionar com todos vocês, que é escrevendo Python, tá? Que é o que invoca o programa Python, por isso a gente instala o Python. Você instalando o Python, você garante que isso aqui vai funcionar. Então é importante que você instale o Python primeiro antes de você abrir o Visual Code, tá? Vou dar uma explicação rápida no final por quê. E aqui a gente escreve o nome do programa, tá? Então, ó, introdução.py. Olha aqui, ó, introdução.py é o nosso arquivinho. Então aqui ele pega, você vê que ele botou um ponto barra mais aqui porque eu apertei tab, tá? Então olha só, vou voltar. Eu posso escrever introdução.py que vai funcionar. Olha aqui, eu dei um enter, ele executou. Mas só para voltar no que aconteceu ali, se eu boto intro e já dou um tab, o Windows completa para mim. Então isso é um facilitador para ele completar, às vezes, um tamanho de um arquivo muito grande. Você escreve só algumas primeiras letras. Se não existir nenhum arquivo com letras parecidas ali, ele já vai completar direto para você. E funciona também, ó, tá? Uma outra forma aqui de executar, que eu vou explicar no final essa questão de por que você instala o Python primeiro, antes de executar aqui no terminal, de abrir essa parte, é poder fazer assim. Que também está conectado. Você vê, das três formas ele executou. Qual que eu indico? A primeira. Por que a primeira? A primeira é a mais fácil. A primeira, para quem está aprendendo agora, não tem nenhum tipo de dúvida.
e não ter problemas também, por algum motivo de ambiente, alguma coisa do tipo. E eu falo no final uma mensagenzinha sobre isso. Mas aqui, ó, você está vendo que cada vez que eu executo, ele faz aqui uma mensagem na minha tela, ó, escrito Hello World, mensagem Hello World. Todas as 3 vezes que eu executei de formas diferentes, ele fez a mesma coisa. Ou seja, ele leu meu programa, do começo ao fim, e meu programa vai até a linha 5, que ele foi executando. E agora eu vou mostrar as mudanças do programa para você entender como simples mudanças, salvando, ele executando, isso já afeta. Então aqui, ó, Hello World 2, ou seja, eu mudei o valor que está na mensagem aqui, tá? Como se eu mudasse o texto dentro de uma carta. Vamos até trocar aqui para carta. Eu estou usando tanto esse exemplo que eu acho legal te manter. Ó, eu troquei lá, aqui ele já está reclamando para mim. Por quê? Aí está dizendo ali, ó, mensagem is not defined. E isso traduzindo seria, mensagem não está definido. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente vai usar uma variável, a gente tem que garantir que ela existe, que ela está definida. Senão a gente vai tomar um erro. Então esse é o caso onde a gente vê o amarelinho de aviso, mas aqui por experiência eu posso dizer para vocês, é um erro. Vai tornar um erro de execução. Um erro que a gente não quer. Ele não vai conseguir imprimir o que a gente quer. Então o nome tem que ser o mesmo. Então pego carta aqui, Ctrl C, ó, cliquei 2 vezes, Ctrl C, clico 2 vezes, Ctrl V. Pá. Então agora some, olha como é que é a vantagem, ele já some aqui o aviso, tá? Então Ctrl S, salvou. Nisso que ele salva, outra opção de salvar é vir aqui, tá? Ó o save aqui. Só que, enfim, eu prefiro dar o Ctrl S, eu gosto muito de usar os atalhos do teclado. Eles são muito ágeis no dia a dia, você fica mais rápido, mais eficiente com os atalhos do teclado. Então, ó, vamos executar aqui. Olha só, agora ele inseriu o meu 2 aqui no final, que é a minha nova mensagem, tá? E poderia ser qualquer texto aqui, tá? Poderia inclusive ser um número, tá? Eu poderia escrever um número aqui, mas eu vou ficar com o texto aqui, ó. Eu tô só colocando textos. Aqui em cima você repara, continuou o Hello World. E aí um negócio interessante é a função print, tá? Cada vez que você executa a função print, eu vou executar aqui, ó, Hello World 2. Depois eu vou botar mais um print aqui, eu tô dando Ctrl C, tá? Pulo uma linha, Ctrl V. Então, você repara que agora eu tenho 3 comandos de print, pulei uma linha, tenho a variável aqui pegando o valor e depois eu tenho o print na linha 7. Então, olha o que vai acontecer agora ali. Ele imprimiu, né? Ah, eu não salvei o arquivo, tá? Então, olha que interessante, ó. Eu rodei aqui, ele rodou como estava anteriormente. Olha a bolinha aqui em cima branca, quer dizer que o arquivo não está salvo. Então, ele ainda está executando a versão anterior do meu arquivo e não o que está na minha tela. Então, se não salvar, sua modificação não é aplicada. Então, agora que eu salvei, a bolinha sumiu, eu vou executar de novo. Repara que agora sim, ele está pegando o que está na minha tela. Então, tem aqui Hello World 2, Hello World 3, são os três aqui. Mas uma coisa que eu queria explicar é, cada print desse, ele pula uma linha. Então, você vê, ó, eu dei aqui Hello World, que significa em português Olá Mundo. Eu estou usando essa palavra Hello World porque é a palavra super básica aí da computação nas linguagens de programação quando se faz o seu primeiro programa, tá? Então tá aqui, Hello World 2, Hello World 3. Então cada print desse pula linha. Então se eu continuasse colocando mais prints aqui, você veria que ele ia continuar pulando linha, tá? E isso facilita a visualização, tá? Você vê ele pulando linha ali com a função print. Bom, você pode ter vários arquivos .py aqui, você pode executar quantos você quiser. Eu pensei em entrar nas funções hoje, mas eu acho que para um único vídeo super introdutório vai ficar complexo. Então eu vou dividir em vários vídeos. E eu queria deixar uma mensagem de que esse é o primeiro. Talvez eu não esteja acertando a minha didática e como faz, mas eu já passei em algumas organizações aí treinando algumas pessoas, então eu gosto disso, então eu decidi que eu vou começar a abrir isso aí para o mundo, tá? Eu não só programo em Python, programo em outras linguagens, e no futuro eu vou estar trazendo também exemplos práticos, tá? E não só usando linguagem de programação, tá? Eu também sou engenheiro de dados, então eu vou estar conectando muitas coisas. Vou trazer tópicos bem mais avançados no futuro, mas eu queria começar de algum lugar. E começar de algum lugar para mim teria que ser em algo, né, mais básico, principalmente porque eu acho que hoje a linguagem de programação e programação não é mais exclusivo da área da tecnologia. Eu acho que existem muitas áreas hoje, até do pessoal que faz administração, o pessoal que faz engenharia no geral, o pessoal está utilizando muito, tá? Tem muitas áreas novas aí na computação, tem muitas áreas novas no mercado
que fazem uso da tecnologia, mas que são pessoas que não fizeram sistema de informação, ciência da computação. Então, esse conhecimento aqui ele está muito amplo. Então, é legal a gente passar esse conhecimento e é legal a gente, né, começar do básico, né? Começar do avançado pode ser que para muita gente não faça muito sentido. Então, tá aí o vídeo. Vou só fazer aquela última explicação que eu falei que eu ia fazer no final, que é a questão do Python tal, de por que que você tem que instalar tudo antes e seguir a ordem do Python primeiro e depois abrir isso aqui com o terminal. Bom, se você instalar com o terminal aberto o Python e tentar executar, por exemplo, aqui Python version, vai mostrar a versão do Python, eu estou usando 3.9.2, tá? Isso aqui pode usar esse comando aí para ver se a versão que você instalou é aquela mesmo lá, funciona, tá? Isso aqui provavelmente não iria funcionar se eu tivesse com o terminal aberto, etc. E aí por quê? O Windows, e serve para o Linux, para o Mac também, todos os sistemas operacionais em geral, eu acredito, tem um esquema de variáveis ambientes, tá? E quando você instala alguma coisa, ele pega esse nome aqui chamado Python e ele vai cadastrar na variável ambiente do Windows. E no caso do Windows aqui, no Linux eu posso dizer que sim também, tá? Se você tiver com esse terminal aberto, com essa seção aberta, é como se ele não entendesse a nova variável ambiente. Eu imagino que no momento que ele abre o terminal, ele carrega alguma referência para essas variáveis ambiente. Então, por isso que ele não consegue pegar o que foi feito de novo enquanto ele estava aberto. Mas é simples também, tá? Uma solução para isso aqui, se o Python for instalado com isso aqui aberto, mata esse terminal aqui na lixeira, fecha, aqui tem um outro aberto também, é só fechar, fecha o Visual Code, reabre o terminal, e provavelmente ele vai carregar para você, e aí você faz o teste, ó, Python opa, um a mais ali, menos version, e ele vai te dar a versão do Python, tá? Então, efetivamente, você tem o Python instalado, quer dizer que você pode executar scripts em Python à vontade. Então, foi isso aí pelo vídeo, valeu, até mais.